Olá pessoal, aqui é a professora Marília e hoje nós vamos falar de subtração de números inteiros. Nós já vimos a adição de números inteiros, que é a primeira operação que a gente viu em conjuntos naturais. São 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos ver todas essas operações dos números inteiros. Então, nós já vimos a adição e agora vamos para a subtração. Primeiro, vamos focar na ideia da subtração. Você foi ao mercado, à padaria, e fez uma compra de R$ 8 e pagou com uma nota de R$ 10. Qual é seu troco? Para você calcular o troco, você faz 10 menos 8, R$ 2. Às vezes o comerciante ainda faz assim: 8, para completar 10, ele faz 8, 9, 10. Ele somou 2, ele completou, né? Ele calculou o tanto que falta. Ele somou para poder ter essa noção. Ou seja, ele perguntou que número que somado com 8, que é sua conta, que vai dar 10, que é seu dinheiro. É o 2. Entenderam? Então aqui, ó. 18 menos 8 é 10. Por quê? Que número que eu somo com 8 que vai dar 18? Não é o 10? Então, 18 menos 8 é 10, porque 10 mais 8 é 18. Nós sabemos que adição e subtração são operações inversas, e o inverso aditivo é o oposto. Como assim? No números inteiros, nós vamos usar essa ideia de oposto para fazer a subtração. A diferença, que é o resultado da subtração, de dois números inteiros é igual à soma do primeiro com o oposto do segundo, certo? A gente vai pegar o primeiro e somar com o oposto do segundo. Vamos ver primeiro a ideia de oposto. Quando a gente for ver um sinal de menos fora do parênteses, um menos antecedendo o parênteses, a gente vai ler isso como oposto. Então, menos mais 9 é como se fosse o oposto de mais 9. Eu vou trocar o sinal. Era mais 9, ficou menos 9, certo? Então, o oposto de mais 9 é menos 9. O menos, ele troca o sinal. Eu pego o oposto. Então, ó, lê o menos fora do parênteses, que antecede o parênteses, como o oposto. Qual é o oposto de menos 9? Mais 9, ok? Então, para calcular uma subtração, eu vou fazer a adição do primeiro com o oposto do segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesses exemplos é tirar dos parênteses. O mais 5 continua mais 5 e vou tirar aqui, ó. O menos, eu pego o oposto de menos 4. Vai ficar mais 4. Esse menos que antecede, troca o sinal. Professora, que você não trocou, não tem nada. Eu vou pegar o primeiro e vou somar com o oposto do segundo. Agora eu tenho um saldo, uma adição. Como que eu calculo? Sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Mais 5 e mais 4 são sinais iguais. Então, eu vou repetir o sinal e somar. 5 mais 4, quanto que dá? 9. Então, aqui deu mais 9. E eu calculei essa subtração. Vamos fazer mais alguns exemplos. Letra D. Menos 7 menos mais 4. Vamos tirar do parênteses. O menos 7 continua menos 7. E o mais 4 vai mudar o sinal. Por quê? Tem um menos antecedendo. Aqui, o oposto de mais 4, menos 4. Então, menos 7 com menos 4, sinais iguais. Conserva o sinal, repete o sinal e soma. 7 mais 4, 11, ok? Vou subir a folha para aparecer. Letra E, mais 6 menos mais 8. Como vai ficar? Mais 6. O menos antecede, muda esse sinal, aqui era menos 8, vai ficar mais 8. Sinais iguais. Repete o sinal e soma 6 mais 8, 14. Letra F.
tira do parênteses, menos 2 continua menos 2. O menos 5 vai virar mais 5, porque esse menos faz esse sinal trocar. Lembra quando eu ensinei adição, eu falei, na adição não muda o sinal, mas eu quero que tire dos parênteses, porque na subtração, se não tirar dos parênteses, vocês erram. Então, vamos lá. Menos 2 e mais 5. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Pega o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 5, então eu vou pegar o sinal dele, mais, e subtrai 5 menos 2, 3, ok? Letra G. Menos 2 menos menos 4. Vai ficar menos 2, esse menos muda o próximo. O oposto de menos 4, mais 4. Sinais diferentes. Pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Em módulo, o maior é o mais 4. Então, vai vir o sinal de mais. E faz o maior menos o menor. 4 menos 2, 2. Menos 2 menos menos 2. Menos 2. Esse menos troca aqui. O oposto de menos 2 é mais 2. E eu tenho menos 2 e mais 2. Sinais diferentes, porém, são números opostos, né, gente? Menos 2 e mais 2 dá 0. Vamos para alguns probleminhas? Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período, efetuamos a subtração. Viu que eu circulei a palavra variação? Falou em variação de temperatura, é uma subtração. A gente faz a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, toda vez que o exercício falar variação de temperatura, a gente faz máxima menos mínima. Então, vamos para o exemplo. Numa cidade, a temperatura mínima foi de menos 1 grau Celsius, enquanto a máxima foi de mais 10 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura nesta cidade? Então, falou variação de temperatura, eu faço máxima menos mínima. Qual que foi a temperatura máxima? A máxima foi de mais 10 graus. Menos a mínima, que foi de menos 1 grau. Então, eu vou fazer mais 10 menos menos 1. Como que faz subtração? O primeiro somado com o oposto do segundo. Mais 10 eu tiro do parênteses, continua mais 10. Esse menos eu tenho que trocar aqui. Era menos 1, fica mais 1. Então, mais 10 com mais 1, mais 11. Então, a variação foi de 11 graus. A variação foi de 11 graus. O que significa isso? Digamos que começou com menos 1. Para chegar no mais 10, a temperatura subiu 11 graus. Para chegar até o mais 10, ó, do menos 1 para o 0 subiu 1, do 0 até o 10 subiu mais 10. Ou do 10, se a temperatura caiu para chegar no menos 1, caiu 11 graus, ok? Vamos para um terceiro exemplo, que é outro probleminha. Em relação ao nível do mar, a altitude de um avião é de mais 2.500 metros e de um submarino é de menos 400 metros. Qual é a diferença entre as altitudes do avião e do submarino? Diferença, gente, falou em diferença, a gente lembra de subtração. É o resultado da subtração. Então, eu quero a diferença entre altitudes. Então, eu vou pegar a do avião menos a do submarino. A altitude do avião é mais 2.500. E a do submarino
é menos 400. Não esqueçam de pôr os parênteses. Agora, a gente vai tirar do parênteses, né? Eu peguei a do avião menos a do submarino. E agora eu vou tirar. Aqui continua mais 2.500. Já aqui, ó, eu pego o oposto de menos 400. Muda o sinal aqui de dentro do parênteses. O menos que antecede, que vem antes, muda esse aqui. Menos antes do parênteses, muda o sinal do que tá dentro. Mais 400. 2.500 mais 400, sinais iguais, repete sinal e soma. Vai dar 2.900 metros. Então, a diferença entre as altitudes é de 2.900 metros. O que isso significa? Que eles estão a uma distância de 2.900 metros. Aqui, ó. Aqui está o nível do mar. Aqui está o submarino a 400 metros abaixo. E o avião está aqui a 2.500 metros acima. A diferença é a distância do submarino até o avião. Tá vendo, ó? Qual que é essa diferença? Essa distância anda 400 mais 2.500, 2.900. Então, eu calculei a distância entre o submarino e o avião, é 400. Se o avião fosse descer até onde está o submarino, ele teria que descer até aqui o zero, 2.500, e do zero até o submarino mais 400. Ficaria, ele andou 2.900 metros. Então, a resposta é a diferença entre, quase colou aqui, entre as altitudes, não estava aparecendo, a diferença entre as altitudes é de 2.900 metros. E é isso. Bons estudos e façam as atividades.